A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Talvez você esteja aqui hoje porque você está aguardando por portas abertas. Talvez você esteja aqui aguardando por clientes, por um novo contrato, a fim de que os teus recursos eles sejam melhores, principalmente a resposta dentro de provisão que você dá para dentro da sua casa. Talvez você esteja aqui esperando uma resposta de um currículo que você deixou e ainda você não recebeu essa resposta. E se esse é o momento que você está passando, eu gostaria que você permanecesse aqui comigo. Nós estamos diante de um Deus que abre sim portas. Nós entendemos que Ele também abre, que Ele também fecha, mas os fechar essas portas que Ele fecha é para livramento, é para cuidado. E a gente tendo a certeza que as portas que Ele vai abrir são melhores, maiores que as que a gente já estava. E quando Deus ele abre uma porta, nós precisamos entender uma outra coisa, que nós não precisamos, vindo uma porta da parte de Deus, nós não precisamos forçar a entrada pela ansiedade, pelo desespero. A porta de Deus, ela é aberta por Deus. E nessa madrugada nós vamos pedir ao Senhor por portas abertas, mas também nós vamos pedir por sabedoria para reconhecer quais são essas portas que vêm da parte dele. Eu quero meditar com você, antes da gente começar a orar, no livro de Apocalipse 3:8. A gente vai ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele coloca diante dos seus portas abertas que ninguém pode fechar. E é muito importante que cada momento que você for orar, você for professar a palavra, é importante que você creia em cada verso que está ali, até porque a gente entende que a oração ela é um meio de transformação na nossa mente. Amém? Então o texto vai dizer assim: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Glória a Deus por isso. Porque muitas vezes nós somos atormentados pelo medo, acreditando que Deus está nos punindo, acreditando que as coisas dão certo para as outras pessoas, mas não dão certo para a gente. Mas existe uma coisa que nós precisamos entender quando nós falamos de portas abertas. Nem toda porta aberta ela vem de Deus. Por isso você precisa do discernimento do Espírito. E nem toda porta que fecha significa que Deus nos abandonou. Discernimento do Espírito. Às vezes Deus está fechando uma porta porque Ele está nos protegendo, está nos guardando. E outras vezes está fechando uma porta porque existe um caminho melhor. Então, acima de tudo, nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, confiar no Senhor. E nossa oração ela deve ser: Senhor, abre a porta certa e me dê discernimento para reconhecê-la, Senhor. Então, mais do que a gente pedir para as portas serem abertas, é pedir o discernir para que nós possamos reconhecê-las. E talvez você esteja esperando por uma oportunidade, talvez há muito tempo, há meses. Mas eu quero dizer uma coisa para você: confia no Senhor. No livro de Salmos 37, ele nos ensina a entregar o nosso caminho ao Senhor. A gente vai ver ali no livro de Filipenses também, lembrando que as nossas necessidades são supridas pelo próprio Senhor. Então isso significa o quê? Que nós não estamos aqui parados esperando um milagre, nós estamos orando, nós estamos buscando, nós já estamos movimentando o reino, é de madrugada e você já está movimentando o reino. Talvez você não vá ouvir essa mensagem de madrugada, mas durante o dia, o mais importante é que você ore e você haja. E você haja, mesmo que seja de passo tão pequenininho que muitas vezes você não sabe o que fazer. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo ele vai te conduzir sim. E nós confiamos sim na provisão de Deus. Confiamos na provisão de Deus, mas também administramos com responsabilidade aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Então a gente vai ver que a fé não é passividade. Aqui a fé é confiar em Deus, obedecendo enquanto nós estamos caminhando. Talvez a porta que você está esperando, ela esteja mais perto do que você imagina. Então não desista. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, louvado seja o Senhor. Engrandecido, Deus, seja o teu santo e poderoso nome. Pai, hoje eu venho na sua presença, Senhor, ó Deus, para orar, Senhor, pelos meus irmãos que estão clamando, estão aguardando por portas de emprego, Deus. Eu sei, Senhor, que o Senhor é aquele que abre e fecha portas. Eu sei, Senhor, ó Deus, que diante de ti, Senhor, não existe impossibilidade. E nessa madrugada, nessa tarde, Senhor, aqui na Tailândia, eu quero colocar, Senhor, diante de ti, Senhor, a vida desses profissionais, a vida desses pais de famílias, ó Deus, eu quero colocar diante de ti, Senhor, a vida financeira, todas as necessidades deles eu quero colocar diante de ti, Senhor.
E eu já te peço, Senhor, a Deus, que o Senhor já tome a frente, Senhor, dessas vidas. Sabe, Senhor, daqueles que estão desempregados. O Senhor conhece, Senhor, o coração daqueles que estão procurando por oportunidade de trabalho. O Senhor conhece aqueles que também estão cansados de enviar currículo, Senhor, e não têm recebido resposta. Senhor, o Senhor conhece aqueles que precisam urgentemente, Senhor, de uma fonte de renda, a fim de que este lar venha a ser suprido, Senhor, com todas as suas necessidades. Senhor, o Senhor conhece, Senhor, a Deus, os empreendedores, Pai, que estão lutando, Senhor, para manter os seus negócios de portas abertas. O Senhor conhece aqueles que têm trabalhado, Senhor, muito, mas têm enfrentado dificuldade dentro desses trabalhos e eles desejam novas portas. O Senhor também os conhece. Nada, Senhor, sabemos que está escondido diante dos teus olhos, pois nós pedimos ao Senhor, ó Deus, vai adiante de cada um daqueles que ouvir, Senhor, essa palavra, essa oração, Senhor, prepara o caminho, Senhor, abre portas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca oportunidades novas, Senhor, diante deles. Ó Deus, abre o entendimento, Senhor, para que eles vejam a glória do Senhor agindo em prol destes lares. Conecte o Senhor as pessoas que são certas. Coloque, Senhor, eles em lugares, ó Deus, aonde só a sua presença, Senhor, ó Deus, tem autoridade de se manifestar. Pai, nos dá sabedoria, Senhor, para que possamos reconhecer o que vem de Ti, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, se existe uma porta, ó Deus, que não é, Senhor, a porta que é nossa, que o Senhor separou, Senhor, eu declaro que ela seja fechada, Senhor. Se existe uma oportunidade, Senhor, ó Deus, a qual o Senhor pode nos afastar dos Teus projetos, dos Teus planos, Senhor, ó Deus, não permita, Senhor, ó Deus, que entremos nela. Senhor, se existe uma porta, Senhor, ó Deus, que o Senhor preparou, Senhor, ó Deus, para os Teus filhos aqui, Senhor, abre diante de nós, diante deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ela se abrir, Senhor, nos dá coragem, Senhor, nos dá ousadia, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, humildade, Senhor, coração ensinável, Senhor, para que possamos atravessá-la. Pai, abençoa, Senhor, ó Deus, os trabalhos das nossas mãos. Dai-nos, ó Deus, criatividade, Senhor, inteligência, disposição, meu Deus. Ó Deus, excelência, Senhor, em tudo que nós venhamos a fazer, que seja para a honra e para a glória do Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor, para que possamos administrar os recursos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a não desperdiçar aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Abençoa, Senhor, os nossos pequenos negócios. Abençoa, Senhor, ó Deus, os grandes projetos. Abençoa aqueles que estão começando, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão começando, Senhor, ó Deus, no meio do empreendedorismo, Senhor, ó Deus, e aqueles que estão recomeçando, Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, os contratos, os negócios, Pai, as portas, nós colocamos diante de Ti, Senhor. A Tua palavra nos diz que nós devemos consagrar os nossos planos, nossos projetos ao Senhor e nós viveremos o sucesso de cada um deles. Por isso eu declaro pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que essas portas sejam abertas, que essas comportas sejam abertas e que tudo que está impedindo, seja má disposição, seja preguiça, seja sonolência, seja resistências territoriais, espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo eu já declaro por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, supre aquilo que está faltando dentro destes lares, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, envia os recursos necessários, Espírito Santo. Que não falte alimento, que não falte a dignidade, que não falte o trabalho, que não falte portas abertas. Ó Deus, diante dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não falte a sabedoria, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua presença seja sempre real no nosso meio. Nós pedimos, ó Deus, também por aqueles, ó Deus, que têm vivido fases de portas fechadas, ó Deus, e declaramos, ó Pai, que toda frustração, toda desistência, Senhor, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ensina, Senhor, a cada um deles a esperar, a confiar, Senhor, nos Teus próximos passos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, se for necessário que nós estudemos, que nós venhamos a nos capacitar, nos disciplinar, se for necessário que a gente aprenda algo novo, Senhor, nos dá, Senhor, ó Deus, disposição, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Se for necessário recomeçar, Senhor, nos dá coragem, Senhor, em nome de Jesus. Se for necessário, Senhor, que recomecemos, ó Deus, nos dá, Senhor, ó Deus, entendimento, Senhor, Pai. Nós não queremos apenas, ó Deus, a porta aberta. Nós queremos caminhar dentro e debaixo da Sua vontade, Pai. Nós entregamos os nossos planos nas Tuas mãos. Entregamos todas as entrevistas, os currículos, as reuniões, os negócios, os projetos, as nossas necessidades financeiras e declaramos que a nossa fonte não está no homem, a nossa fonte está no Senhor. A nossa fonte está no Senhor. Tu és o nosso provedor, Tu
és nosso sustento, Tu és nosso caminho, Senhor. Louvado e agradecido seja o Senhor. Tira todo o medo, Senhor, do futuro, toda ansiedade pela falta de provisão, Senhor, ó Deus. Toda ansiedade, Senhor, pela provisão, Senhor. Coloca em nós, ó Deus, uma fé madura, que trabalha, Senhor, que se prepara, que obedece, Senhor, e que confia. E quando, Senhor, essa porta certa se abrir, Senhor, que saibamos reconhecer, Senhor, que foi o Senhor que nos conduziu até ela. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, ó Deus, e confiamos, ó Deus, no Senhor, ó Deus. Confiamos, Deus, na Sua provisão. Confiamos, Deus, no Seu tempo. Confiamos que aquilo que o Senhor já abriu, Senhor, ninguém poderá e nada poderá fechar. Assim eu oro, ó Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está esperando, meu irmão ou minha irmã, por uma porta de emprego, declara aqui, profetiza, Senhor, eu declaro portas abertas, ó Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Não tenha vergonha de pedir para o Senhor, não tenha vergonha de se expor, não tenha medo, seja ousado, seja fortificado e alinhado ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima oração.